Olá, garimpeiros! Estamos mais uma semana aqui para estudarmos a palavra de Deus. Chegamos ao nosso final do nosso versículo. Vamos ler? Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que o temas, o Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Está em Deuteronômio 10, versículo 12. E aí chega a nossa última parte, que é servir a Deus. Fui procurar no dicionário. Servir. O que é servir? É trabalhar em favor de alguém, de instituição, de uma ideia. Então é trabalhar em favor de. E o que é ser um servo? O significado de servo no dicionário é quem não é livre, privado de sua liberdade, quem age com obediência ou servindo alguém. No nosso caso, nós somos servos de Deus. E aqui nós temos que servir a Deus. Primeiro, eu queria mostrar alguns textos. Vamos garimpar, né? Eu comecei a garimpar, procurar um monte de textos e versículos. E eu vi alguns servos de Deus. Primeiro, Daniel, que diz: chegando ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel, capítulo 6, versículo 20. Outros servos de Deus, Paulo, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Atos 16, 17. Moisés publicou em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. 2 Crônicas 24. Temos também Tiago. Em Tiago 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispensação de saudações. E em Romanos 6, 22 diz: agora, pois, libertados do pecado, transformando-os em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Nós somos libertados do pecado para sermos servos de Deus. Interessante isso. E em 1 Pedro 2,16 diz: como livre que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Nós somos servos de Deus. E uma das características que nós vemos dos servos de Deus, que são cheios do Espírito Santo. Em Joel 2,29 diz: até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Olha que promessa maravilhosa que Deus nos tem dado. Então, como servo de Deus, como eu sirvo a Deus? Como eu sirvo a Deus? Nós somos servos de Deus e nós servimos a Deus. Por que nós nascemos? Para eu responder essa pergunta, como servimos a Deus, eu gostaria que a gente parasse para pensar: por que nós existimos? Por que estamos vivos? Por que eu estou aqui nesse mundo? E a resposta é em Romanos 11:36, diz o seguinte: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Meus queridos, você nasceu para glorificar a Deus. Você está nessa terra para que Deus seja glorificado através da sua vida. E quando faço algo para a glória de Deus, eu ajudo ao próximo. Quando eu estava procurando os versículos de servir, todos os servir está relacionado ao próximo. Tudo está servindo a outra pessoa. Nós não vivemos para nós, mas vivemos para o outro. E isso é totalmente oposto ao que o mundo ensina. E em Mateus 5:16 diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Quando eles verem o bem que você fizer, eles não vão dizer: que pessoa legal. Não, eles vão glorificar a Deus pelo bem que você fez, por aquilo que você fez.
Em Efésios 2:10 diz, veja que versículo maravilhoso, porque somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos criados para ajudar a fazer as boas obras. Em Tito 2:13-14 diz, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha que maravilha. Quando a gente vai juntando os versículos e a gente vai vendo que vai encaixando tudo aquilo, dá uma alegria em nosso coração. Tito 3:8 diz, fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, façam afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Tá vendo? Que maravilha de Tito. E outro, um recado para as mulheres. Em 1 Timóteo 2:9-10 diz o seguinte, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se atraviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendiosos, porém com boas obras, como é o próprio as mulheres que professam ser piedosas. Só lembrando que nós não fazemos boas obras para conseguir a salvação. Nós temos a salvação, por isso que fazemos as boas obras. A salvação é de graça. Só dando uma dica, para a gente não ficar se baseando que nas suas minhas boas obras que eu vou conseguir a salvação. Não. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas, como somos felizes por sermos salvos, nós praticamos as boas obras. Por quê? Porque imitamos o nosso mestre. Jesus é o nosso maior exemplo. Meus queridos, esse texto é maravilhoso. Nós conhecemos um texto de Mateus 25:31-40 diz, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. E para as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai. Entrai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedaste. Estava nu e me vestiste. Enfermo e me visitaste. Preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome? Quando eu vi Jesus com fome? Quando eu vi ele com sede? Ou preso? Ou nu e vestimos? E te vimos enfermos e fomos te visitar? E o rei responderá, em verdade eu vos afirmo, que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos, a mim me fizeste. Então, quando nós vamos servir ao Senhor, nós temos que estar servindo, sabendo que estamos servindo ao próximo, estamos servindo a Deus. É amor, servir é amor na prática. É você não só dizer que ama, mas servir e ajudar. E um texto que eu acho maravilhoso, que Jesus é o nosso maior exemplo de serviço. Em Filipenses 2:3 diz o seguinte, capítulo 2, versículo 3-8. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vamos ter os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. Que ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana.
assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele confortou, ele pregou, ele amou, ele se doou. Aí as pessoas ficam dizendo, Marisa, eu fazer isso? Eu servir ao outro? Meus queridos, Jesus fez muito mais pela gente. E que texto maravilhoso, esse texto, particularmente, quando eu estava meditando para compartilhar com os irmãos, trocou profundamente em mim. Em João 13, versículos 5 a 8, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, mas compreenderás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E Jesus estava ensinando aqui, a lavar os pés, ensinar que o mestre é o que serve. E eu, particularmente, comecei a meditar nisso e comecei a pensar o seguinte, o Criador dos céus e da terra criou o universo, o sol, a lua, as estrelas. Ele vem lavar meu pé. Nossa, isso tocou profundamente em mim. O Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que com a simples palavra cria tudo. Ele vem lavar o meu pé. Isso trocou profundamente em mim. Então, quem sou eu para não ajudar o próximo? Quem sou eu para também não me esvaziar de mim, do meu orgulho e não ajudar uma pessoa que precisa de um carinho, precisa de um apoio, precisa de uma palavra? Nós podemos ajudar, está em nossas mãos fazer isso, meus queridos. Vamos imitar a Cristo, vamos ser servos uns dos outros, vamos ajudar uns aos outros. Estamos aqui para fazer o bem ao outro, a não querer nada em troca, mas ver o outro bem, ver o outro feliz, ver o outro alegre. Vamos ser servos uns dos outros e assim estamos servindo a Deus. É amor na prática. Não amemos só de palavras, não sirvamos só de palavras, mas de vida e em verdade. Que Deus nos abençoe.